Levantamento denuncia aumento de casos de suicídio nos centros de detenção de imigrantes. Na fronteira, 2 indocumentados morrem e 4 ficam feridos ao tentar pular o muro do México. Saúde. Governo alerta para baixa procura por vacinas contra a Covid no começo deste outono. Diminuiu a taxa de desemprego entre as comunidades latinas nos Estados Unidos. E atenção, a partir de 23 de outubro, mais de 40 filmes serão exibidos no Los Angeles Brazilian Film Festival. Não apenas a gente mostra filmes do Brasil, mas a gente também tem uma parte do festival que dá um suporte para brasileiros que estão fazendo cinema ao redor do mundo. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um estudo apontou um dado preocupante e alarmante para o setor de imigração. O número de pessoas que estão morrendo dentro dos centros de detenção de indocumentados está aumentando. E os motivos são a falta de requisitos básicos de saúde e também de segurança, que já foram apontados em vários relatórios, como nos mostra agora a repórter Eloáurea Zen. Considerado o fim da linha para muitos sonhadores, os centros de detenções nos Estados Unidos estão se convertendo no fim da vida para um número crescente de imigrantes. De acordo com um levantamento da Telemundo, pelo menos 33 suicídios foram registrados em instalações como essas em todo o país. A morte mais recente foi de um brasileiro, Kelsey Vial, de 24 anos, que sofria de ansiedade e depressão. O volume de histórias semelhantes, com desfechos igualmente trágicos, fez com que alguns detentos organizassem uma greve de fome para pressionar as autoridades. Eles não são criminosos, mas eles são tratados como se fossem criminosos, algumas vezes como terroristas, algumas vezes como violentos, e evidentemente não se trata disso. A maioria, principalmente dos jovens, imigram para os Estados Unidos achando que vão conseguir emprego. Diversos relatórios, assinados por organizações independentes, mostram que os centros de detenções nos Estados Unidos não atendem aos requisitos de saúde e segurança exigidos no país. Há casos, por exemplo, de negligência médica, com imigrantes esperando horas por socorro, mesmo diante de ferimento ou doença grave. Também há relatos de detentos asmáticos sem remédios e mulheres grávidas sem cuidados básicos necessários. Queixas de condições insalubres e anti-higiênicas se acumulam, mas os responsáveis seguem apáticos. Para especialistas, a culpa destas tragédias e de outras que estão por vir é do Estado. Com certeza, responsabilidade do Estado, com certeza, porque eles estão sob garantias do Estado que os prenderam. Um estudo publicado no Ames Public Health mostrou que, entre 2010 e 2019, a taxa geral de suicídio por cada 100 mil pessoas admitidas na detenção do ICE era de 0,3. Em 2020, essa taxa disparou para 3,4 suicídios por 100 mil detenções. Quem acompanha e estuda de perto a realidade da política migratória dos Estados Unidos não vê uma saída otimista para essa situação. Infelizmente, devido ao fato de eu estar acompanhando essa situação há muitos anos, a gente não vê luz no fim do túnel. Eu sei que tem um túnel, mas não há luz no fim desse túnel. Então, até que essa situação da política imigratória dos Estados Unidos mude de uma vez por todas, essa situação vai continuar. E não se vê melhoras. A administração republicana, democrata, continua sendo o mesmo problema. E parece que, com o tempo, vem se agravando. Vem se agravando porque o número de imigrantes aumentou, tem aumentado, vai continuar aumentando, e não se vê a solução definitiva para isso, nem temporária, porque esse centro de detenção também, como solução, não são nem solução temporária. Na fronteira sul, tiroteio entre imigrantes e militares resultou na morte de 2 homens. Outros 4 ficaram feridos. A confusão começou quando soldados da Guarda Nacional viram os imigrantes tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, nos arredores de Santa Teresa. Testemunhas disseram que o grupo estava armado e escalando o muro que separa o México do território americano, quando eles foram surpreendidos pelas autoridades. Houve então uma troca de tiros e correria. 2 imigrantes morreram no local. Os feridos foram levados para hospitais próximos. Os sobreviventes disseram que foram deixados na fronteira por traficantes coiotes com uma escada, armas e que a ordem era subir e pular. Foi aberta uma investigação dos 2 lados da fronteira.
E aumentou o número de imigrantes tentando entrar no território norte-americano pela fronteira sul nas últimas semanas. Isso está preocupando não só as autoridades e o governo, mas também a população. Ano que vem tem eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos e uma pesquisa apontou que mais de 70% dos eleitores apoiam a criação de uma lei específica para aumentar a proteção na fronteira sul. Mais de 4 milhões de imigrantes cruzaram a fronteira do México com os Estados Unidos desde 2021, quando começou o governo do presidente Joe Biden. Só nas últimas 3 semanas, mais de 100 mil pessoas entraram no território americano em busca de asilo. O alto número de recém-chegados lotou abrigos, esgotou verbas municipais e fez várias regiões declararem estado de emergência. A crescente onda de imigração fez o presidente Biden, na semana passada, anunciar a retomada da construção do muro em áreas onde foram registrados espaços, buracos ou falta de estruturas. O assunto imigração virou um dos principais temas da campanha presidencial nos Estados Unidos. Com as eleições programadas para o ano que vem, eleitores apontaram que o problema é preocupante e querem providências. 74% apoiam a criação de uma lei federal pelo Congresso que proteja a fronteira sul e limite a elegibilidade para asilo. Republicanos e democratas estão discutindo o assunto, mas até agora não houve acordo. Em Illinois, líderes da cidade de Chicago dizem que é necessário mais ajuda para abrigar indocumentados. A região segue recebendo uma quantidade enorme de ônibus que chegam do Texas. Só nesta semana, mais 63 coletivos chegaram à cidade. Barracas a perder de vista. Na frente da delegacia do 18º Distrito, é assim que os imigrantes estão abrigados. Sem muito espaço disponível, Adriana Colina e sua família foram forçados a ficar neste canteiro do outro lado da rua. Ela acaba de chegar a Chicago com os 3 filhos, todos menores de 7 anos. Ela conta que achou que tudo seria diferente nessa acolhida, mas sobrecarregada, a cidade diz que hoje 300 indocumentados estão vivendo em barracas improvisadas, enquanto outros 3.000 recém-chegados estão em outras delegacias da polícia por toda a cidade. A prefeitura diz que o governador do Texas aumentou dramaticamente sua frota de ônibus que está enviando para Chicago. He plans on sending 20 to 25 buses a day. Just in this past week, we had 63 buses. A chefe da equipe da cidade diz que o plano da administração é de remover as pessoas das delegacias e levá-las para bases emergenciais que serão construídas. Enquanto isso, a cidade abre um novo abrigo temporário a cada 6 dias para suportar a demanda. No último mês, a administração Brandon Johnson solicitou a todos os 50 membros do Conselho Municipal que identifiquem terrenos ou edifícios disponíveis em seus distritos que tenham potencial para serem transformados em locais de abrigo. Depois do intervalo, autoridades alertam para a baixa procura por vacinas da Covid-19. E a gente mostra para vocês também que cientistas estão investigando como combater as alergias em crianças. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Um estudo apontou que 1 em cada 13 crianças tem algum tipo de intolerância aqui nos Estados Unidos. Os amendoins estão no grupo que mais causam reações alérgicas, mas cientistas estão investigando como combater esse problema aqui no país. O amendoim é o item que mais provoca alergias aqui no país. Muitas delas são tão graves que os alérgicos correm risco de vida. As maiores vítimas são as crianças, que precisam mudar toda a rotina por causa da alergia. A médica Sandra Hong diz que para proteger os filhos, os pais não deixam os pequenos irem em festas, comerem na rua ou terem vida social e completa. Não podemos fazer mais nada hoje em dia porque tem sempre alguém com algum tipo de alergia, como de leite ou amendoim. We can't have parties in the classroom anymore, or we're not allowed to have the really fun treats anymore because there's someone who has a milk allergy or a peanut allergy. Sandra Hong é uma das autoras do estudo e da pesquisa sobre como a imunoterapia oral pode ajudar as crianças a combater esse problema. Depois de algum tempo com o tratamento, os médicos começam a expor
expor as crianças a pequenas doses dos alimentos alérgicos. A médica explica que isso ajuda o corpo a se acostumar e a aceitar os alimentos. We get very tiny amounts slowly built up into their system, and we need to do it in our offices. 91% das crianças que se submeteram a esse tratamento já estão tolerando quantidades de amendoim sem reação grave. Isso significa que elas ainda possuem a alergia, mas não precisam se preocupar se forem expostas acidentalmente ao alimento. A notícia animou diversos pais, mas atenção, esse tipo de tratamento só pode ser realizado por um médico e no consultório. Em Utah, autoridades estão alertando a população para evitar tomar leite cru por risco de contaminação bacteriana. Pelo menos 14 pessoas entre 2 e 70 anos ficaram doentes e foram internadas. O surto está sendo investigado e ainda não se sabe se estados vizinhos enfrentam o mesmo problema. Os sintomas são diarreia, dor abdominal, febre, dor de cabeça, náuseas e vômito. O mal-estar pode durar uma semana ou mais e os médicos alertam que em casos de sintomas mais intensos é preciso procurar um hospital. E as autoridades estão orientando a população a tomar o leite pasteurizado. Mais de 7 milhões de pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos já receberam as doses recém-atualizadas da vacina contra a Covid-19. Mas os números são considerados baixos pelas autoridades que esperam uma onda de contaminações nesse começo de outono. Os casos de Covid-19 estão aumentando em pelo menos 11 dos 50 estados norte-americanos. É o caso de Flórida, Havaí, Minnesota e Nebraska. E as autoridades de saúde alertam que com a chegada do outono e a queda nas temperaturas, a expectativa é de novas ondas consecutivas de surtos da doença. O problema é que hoje, segundo o CDC, apenas 7 milhões de moradores do país receberam a recém-atualizada vacina contra o coronavírus, um número considerado muito abaixo do esperado. Muitos especialistas explicam que esse novo imunizante deve ser considerado não um reforço, mas uma dose completamente nova, porque abrange todas as variantes em circulação da Covid. O CDC recomenda as doses da Moderna e Pfizer para todas as pessoas com idade acima de 6 meses e da Novavax para quem tem mais de 12 anos. Acredita-se que a baixa procura pelas vacinas neste momento se deve ao fato de ela ter entrado no mercado privado, com poucos seguros de saúde cobrindo os valores. Depois do intervalo, tem o nosso giro de flagrantes que mostra os momentos de pânico em que um homem roubou uma viatura da polícia em Wisconsin. E tem os detalhes da Comic Con New York City, que vai receber até 200 mil pessoas somente neste final de semana. A taxa de desemprego se manteve estável em setembro, mas diminuiu entre os latinos aqui nos Estados Unidos. Os dados divulgados pelo Departamento Americano de Trabalho apontam uma queda de 0,3%. A notícia, claro, foi comemorada entre os latinos, o que inclui nós, os brasileiros. A taxa de trabalhadores latinos desempregados caiu de 4,9% para 4,6%, principalmente entre as mulheres. Já a taxa de participação na força de trabalho, que mede o percentual de pessoas trabalhando em todo o país, aumentou para 67,1%. A combinação queda do desemprego e aumento na força de trabalho foi comemorada pelas comunidades latinas, incluindo os brasileiros. Os setores que mais empregaram foram lazer e hospitalidade. Os latinos foram os únicos que registraram queda na taxa de desemprego no mês de setembro e uma leve melhora no mercado de trabalho. Em todo o país, o índice se manteve estável. Eu acho que são vários fatores que podem influenciar. Um deles, a economia ainda está crescendo pós-pandemia, e principalmente o setor de entretenimento e turismo. Segundo, nós, população latina, a gente tem alguns skills que é mais frequente que outros. Então, resiliência, adaptabilidade, e esses são fatores chaves no momento atual que a gente está vivenciando. Terceiro de 15 de setembro a 15 de outubro, o que a gente celebra National Hispanic Heritage Month, que é um mês para a gente divulgar sobre a população latina.
Então, eventos de sensibilização e educação. Então, é legal ver que está tendo um reflexo nas ações também. E, por fim, as ações afirmativas e a valorização da diversidade têm crescido cada vez mais. Então, a mensagem que eu deixo no final, se você está buscando seu trabalho dos sonhos ou seu primeiro emprego nos Estados Unidos, esse é um ótimo momento. Atualiza seu currículo, LinkedIn, sua rede de relacionamento e corre atrás. Agora vamos para o nosso giro de flagrantes, que começa com um alerta para quem trabalha como entregador. Na Flórida, uma mulher foi gravemente atacada por um cachorro ao realizar entrega de comida em uma casa. Apavorada, a entregadora grita por ajuda, minutos depois de ser atacada por um cachorro. O incidente foi gravado pela câmera do próprio carro da entregadora durante um turno de trabalho em Cooper City, na Flórida. Quando ela conseguiu escapar do animal, ligou para os bombeiros, que a socorreram no local. Dina Riveros foi levada para o hospital com ferimentos no braço, mão, perna e costas. Ela precisou levar mais de 30 pontos e tomar medicamentos contra a raiva, porque as vacinas do cachorro não estavam atualizadas. Agora, ela se recupera do susto. Em Connecticut, um urso negro invadiu uma casa por uma janela e tudo foi captado em vídeo. Por sorte, ninguém estava na residência na hora da invasão, o que até deixou o animal mais tranquilo para vasculhar o local por mais meia hora. Depois de farejar alguns cômodos, o urso encontrou a cozinha, abriu o congelador, pegou uma lasanha e fugiu. Segundo as autoridades do estado, eventos como esse estão aumentando na região. Neste ano, 34 invasões de ursos já foram relatadas e em 2 casos houve ataque aos humanos. A expectativa é de que os casos cresçam nos próximos dias, quando os animais estão em busca de alimentos para ajudá-los a sobreviver ao inverno. Em Milwaukee, no Wisconsin, um policial fazia uma abordagem comum de trânsito quando alguém entra na sua viatura, bate a porta e sai dirigindo. A câmera do carro gravou a ação e pegou o policial alertando no rádio que havia acabado de ser roubado. Looks like somebody just stole my vehicle. Okay, did you take your vehicle? In front of the vehicle 106. Então o ladrão acelera, passa um sinal de pare, dirige em alta velocidade até parar o veículo e sair correndo. Minutos depois, a polícia vasculhou a região e encontrou o ladrão de viatura escondido dentro de uma lata de lixo. He was in the garbage can? He was in the garbage can. Daniel Barton está preso e enfrenta a acusação de pelo menos 2 crimes cometidos no dia. Agora a gente fala de um evento que está parando New York City, a Comic Con, que voltou a Big Apple para a alegria dos fãs. O evento, que começou nesta quinta-feira, acontece na cidade até o domingo, com encontros e painéis no Javits Center. Mas por toda a cidade, os moradores andam encontrando pessoas assim, vestidas a caráter, imersas no mundo pop e geek. E olha, a movimentação vai aumentar nesses próximos dias. É que a cidade diz que espera receber cerca de 200 mil pessoas para esse evento somente no final de semana. Para quem ainda não participou da Comic Con, ainda tem ingressos à venda no site do evento. Lá também estão aí toda a programação para o sábado e para o domingo. Depois do intervalo, a gente te mostra um levantamento que mostra por que você pode economizar com o trabalho remoto. E tem os detalhes do Los Angeles Brazilian Film Festival, que acontece nesse mês na Califórnia. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Uma pesquisa acaba de revelar que trabalhar em tempo integral em um escritório gera mais gastos em comparação com quem trabalha de forma remota. Pesquisadores do Wall Lab relataram que 66% dos funcionários dos Estados Unidos que retornaram ao escritório gastam em extra uma média de $51 por dia. O valor é gasto em despesas como gasolina, estacionamento e alimentação, que muitas vezes inclui café da manhã e almoço também. A pesquisa também revela que 49% dos trabalhadores do país sentem que é mais fácil manter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal com o trabalho remoto. E agora a gente muda de assunto porque um estudo alarmante apontou que trilhões de toneladas de gelo derreteram das plataformas protetoras da Antártida. Isso significa que o continente gelado encolheu bastante nos últimos 26 anos. Muitas camadas de gelo perderam mais da metade do seu volume.
São essas plataformas flutuantes gigantes que separam as enormes geleiras do continente gelado das regiões de oceano aberto. Elas agem como guardiãs e seguram as geleiras para que não saiam do lugar. Das 162 plataformas existentes, 68 tiveram uma redução significativa de gelo entre 1997 e 2021. Apenas 29 plataformas cresceram. Ao todo, a região perdeu cerca de 8,3 trilhões de toneladas de gelo em 26 anos, o equivalente a 330 bilhões de toneladas por ano. Essa descoberta acendeu o sinal de alerta aos cientistas, que comprovaram que o derretimento significa o aumento perigoso do nível do mar e uma ameaça para vários países. Entre as explicações está a mudança climática, que provoca o aumento da água quente abaixo das geleiras e o rompimento dos icebergs gigantes. Vamos então dar uma olhada na previsão do tempo para o final de semana em boa parte do país, gente. Vamos com a gente aqui no nosso telão. Olha só, em Boston, mínima de 48 e tem previsão de chuva em Nova York e em Washington. Trovoadas previstas em Norfolk com mínima de 58. O sol vai aparecer entre nuvens em Atlanta, na Geórgia, e também em Jacksonville, na Flórida, mas em Miami o sol nem aparece, mínima de 77. O sol vai brilhar em New Orleans com máxima de 80. Houston também sol forte, máxima de 79. Já San Antônio, tempo encoberto, aí mínima de 58, máxima de 84. El Paso, sol entre nuvens também, máxima de 84 nessa região. Albuquerque, o sol aparece um pouquinho durante o dia, mínima de 48. Phoenix, o sol vai brilhar forte, máxima de 94. Los Angeles, a gente tem tempo encoberto. Las Vegas, sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 83. E São Francisco, tempo encoberto também, mínima de 59, máxima de 69. Bom, e agora a gente traz para vocês todos os detalhes do Los Angeles Brazilian Film Festival, que começa no próximo dia 23 de outubro. Serão mais de 40 filmes exibidos nessa que é a 16ª edição desse festival, que abre espaço para a produção cultural brasileira em território norte-americano. E desejamos a todos um excelente voo. Longas, curtos, documentários, animação, vai ter de tudo. E logo na abertura do festival será exibido o Vermelho Monet, uma coprodução entre Brasil e Portugal, estrelado pela atriz Maria Fernanda Cândido. O filme é dirigido por Alder Gomes, natural de Fortaleza e conhecido por ser um dos cineastas mais criativos da atualidade no Brasil. Ô Gal, todo mundo já sabe que você chegou, isso aqui tá pegando fogo. Outro lançamento que estará no festival é um dos filmes mais esperados do ano. Meu Nome é Gal, com Sophie Charlotte vivendo a intensa e marcante trajetória de Gal Costa, uma das mais importantes cantoras do país, que morreu há menos de um ano. Na Bahia a gente chama Gracinha de Gal, não? Costa. Eu gosto. Dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, esse é apenas um dos 16 filmes escolhidos para o festival deste ano, que foram dirigidos por mulheres cineastas. E falando em potência da mulher, claro, Ângela também está na lista dos filmes do festival, contando os detalhes do brutal assassinato de Ângela Diniz, que marcou a luta feminista no Brasil nos anos 70. Se eu te bater de verdade, eu te matava. Isso aqui é um sequestro! Todo mundo quer! Outro destaque é o sequestro do voo 375, que conta uma tentativa de um homem de jogar um avião da VASP contra o Palácio do Planalto, governado por José Sarney, em 1986. 375 foi sequestrado com mais de 100 passageiros a bordo. Nós não podemos divulgar as motivações desse sequestrador. Aqui. Ressuscita São Gonçalo! E no circuito deste ano tem ainda Nosso Sonho, o longa que conta a história de uma das duplas mais amadas da música brasileira, Claudinho e Buchecha. Para Meire Fernandes, cofundadora do Los Angeles Brazilian Film Festival, a edição deste ano chega com a importante missão de continuar trabalhando para promover o cinema brasileiro para a comunidade latina nos Estados Unidos e para a indústria do entretenimento. Durante 16 anos, o Labrif já exibiu mais de 1.500 filmes, já premiou mais de 600 profissionais
e sempre busca trazer essa conexão entre os dois países para que possamos ter coproduções no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Não apenas a gente mostra filmes do Brasil, mas a gente também tem uma parte do festival que dá um suporte para brasileiros que estão fazendo cinema ao redor do mundo, não apenas no Brasil, e a gente tem essa mostra que a gente chama de mostra internacional. Então a gente tem filmes assim para todos os tipos de gosto, todos os gêneros, e venha conosco do dia 23 ao dia 26 de outubro no The Cover Theater, La Brief, Los Angeles Brazilian Film Festival. Venha celebrar o cinema brasileiro com a gente. Te espero lá. Os ingressos já estão à venda no site do festival. Vai ser incrível, com certeza, filmes maravilhosos nesse catálogo que eu tô curiosíssima para assistir, inclusive. Bom, fica aí a dica, então, todo mundo acompanhando. Aí. Bom, e o Jornal Américas no ar dessa sexta-feira termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira, 7h30 da noite. Você fica agora, então, com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.